Agora uma para diferenciar aqui. ASIS, Fucap Hub, Tech Vitória, Bibutton são concorrentes? Tem diferença entre elas? Acabei de responder essa pergunta. Deixa eu falar com vocês. Isso tem a ver também com o que a Juliana puxou lá no começo, tá? Então, assim, eu vou responder uma parte dessa pergunta dizendo o seguinte: um ecossistema se faz de múltiplos atores promotores de inovação. Nenhum ator vai ser bom em tudo. Então, você tem que procurar a casa que é a melhor casa para o seu projeto. E aí você pode, considerando as opções, escolher qual é a melhor casa para o seu projeto. Tá? E, dito isso, é normal que você tenham casas com... como é que eu posso falar? Que você tenham casas com... Casas que eu estou falando são esses ambientes promotores de inovação, tá? Com especialidades. Quando você pega a Hards, por exemplo, ela é especializada em hardware. Quando você pega a... Qual era, Flavia, aquela de... que o Zé entrou lá, de negócio de impacto social? Esqueci agora o nome. Aquela o quê? De impacto social. O prêmio? Tanto o Zé quanto o Pedro da Dersalles passaram lá. Ah, não lembro, não. Isso é antes da minha... Não, foi durante, já. Mas assim, igual, por exemplo, poxa vida, se surge um habitat focado em negócios de nova economia de energia, negócio de energia, por exemplo, e o seu projeto é disso, você não tem que pensar duas vezes, vai para lá. Agora, sim, esses players especificamente são concorrentes? Alguns sim, outros não. Tá? Por exemplo, a gente atua em parceria com a Tech Vitória. Inclusive, amanhã eu acho que eu vou postar uma foto na minha rede social com o Rafael. O Rafael, que é o diretor executivo da Tech Vitória, é meu vizinho, ele mora aqui atrás. Nós dois moramos na Quebrada, sacou? Então, a gente atua em parceria pelo bem dos projetos, tá? A parceria, ela nem sempre é possível, porque o que eu falei com vocês, gente, as relações estão acima dos negócios, os valores estão acima das relações. Se não tiver um fit de valores, não há parceria, isso é normal. Se não houver uma transparência e tal, às vezes também não dá. A Bibutton, por exemplo, ela é concorrente da gente na parte corporativa. Mas eu estava 2 dias, mas a gente já atua em parceria em algumas frentes. Quando a gente está no MCI discutindo pelo bem das startups, quando a gente está num painel, a gente está atuando como parceiro. Quando a gente está conversando como empresa, a gente está atuando como concorrente. Então, essas relações, elas são... depende muito de contexto que você olha, tá? A ACE, por exemplo, que está atuando aqui no estado, no programa de aceleração, ela é nossa parceira. A gente originou 3 startups para o programa do FUNCIS 1 até agora, tá? Então, para a gente, é maravilhoso que eles investam junto com a gente nas startups que estão passando pelo nosso programa. Putz, maravilhoso. Agora, a ACE também é concorrente se eu tiver no mercado de inovação corporativa. Entendeu? Então, como a gente atua em múltiplas frentes, pode ser que a gente tenha esse paradoxo. Às vezes a gente está colaborando, às vezes a gente está concorrendo. Tá? Agora, por exemplo, a Dersalles, que foi uma startup acelerada pela gente, veio da Tech Vitória. Enquanto estava acelerada com a gente, fez o programa no Findus Lab. Então a Dersalles passou por 3 habitats, mais ou menos ao mesmo tempo, e não teve nenhum problema nisso. Da nossa parte, a gente não vê problema em atuar em colaboração. A única coisa que é complicado é que, às vezes, aquela análise das bússolas que a gente estava fazendo, que eu estava fazendo, pode se dar esse cenário. Por exemplo, se a Tech Vitória acha que o negócio tem que ir para a direita e a ASIS acha que o negócio tem que ir para a esquerda, o empreendedor vai ter que ver o que faz mais sentido para ele e escolher um lado.
Nesse caso, nesse tipo de cenário especificamente, não dá para a gente colaborar por uma divergência de visão. Não é instituição contra instituição, é, olha, eu acho que o melhor caminho para o projeto é esse, você acha que o melhor caminho para o projeto é esse, o empreendedor vai ver o que é melhor e ele é soberano sempre na decisão e vai avaliar o que faz mais sentido para ele. Fala, Flavi. Inclusive, pessoal, isso aí está no nosso contrato, tá? Quem assina contrato ali no primeiro estágio, né, do processo, tá lá que a gente não tem exclusividade nesse sentido, que ele pode frequentar outros, a gente chama de APIs, né, ambientes promotores de inovação. Ele pode frequentar outros ambientes e está tudo certo. A gente só precisa manter uma comunicação do que está acontecendo nos dois, justamente para ele não, né, se um puxa para um lado, um puxa para o outro, você fica girando ali no meio. Eu ajudei a redesenhar os processos da Tec Vitória, ajudei a redesenhar os processos do FindesLab. Estava com o professor Valsemiro esses dias, dando várias ideias para ele de coisas que o Hub FUCAP tem que fazer. A Juliana, que estava aqui, ela está montando um novo Hub e eu converso com ela para caramba sobre isso. Do mesmo jeito que eu estou sendo transparente hoje em todas as respostas, é essa mesma maneira que a gente tenta conversar com todos os habitats, tá? Pelo bem de todas as startups e pelo bem do mercado. E aqui é importante vocês entenderem uma coisa, tá? Que é muito particular do mercado de inovação. Quando um projeto dá errado, todo o ecossistema de inovação sente. Não interessa quem errou. Tá? Deixa eu dar um exemplo para vocês. Se uma startup quebra e vários investidores perdem dinheiro com ela, não interessa de quem que é aquela startup. Todos os investidores em volta ficam mais desconfiados. Isso aumenta a percepção de risco e reduz a quantidade de dinheiro na mesa. Então, a gente pode colaborar por propósito, mas a gente também pode colaborar de maneira pragmática, porque cada erro no ecossistema de inovação reduz, piora o ambiente de negócios como um todo, tá? Independente de quem errou. Tá?